Paz e graça, queridos! Estamos de volta com mais uma devocional em nosso canal. E se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever e também compartilhar este vídeo. Muito obrigado a todos aqueles que têm assistido, têm acompanhado, têm compartilhado, têm comentado no nosso canal. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor na vida de vocês. Quero mandar um abraço especial para Irene Rita. Irene Rita está sempre conosco. Também o Heitor, que está aí acompanhando com a mamãe. Deus abençoe a vida de vocês. A nossa devocional hoje encontra-se no Provérbio, capítulo 12, os versos 5 e 6. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Duas áreas da vida humana são colocadas aqui por Salomão. Essa correlação que Salomão faz sempre entre justos e injustos. As duas áreas é pensamento e conselho. Na verdade, isso está interligado, porque os nossos pensamentos, ele é o centro do nosso coração, ele é o centro da nossa vida. Aquilo que nós tramamos para o bem ou para o mal começa nos nossos pensamentos. É por isso que a gente deve guardar sempre o nosso coração na presença do Senhor, para que não venhamos a pecar contra Ele. Os nossos pensamentos são mais fortes do que você imagina. E muitas vezes nós somos advertidos pelo Senhor Jesus a respeito de não pecarmos com a nossa mente, nem com o nosso coração. Às vezes as nossas atitudes nem demonstram esse pecado, mas os nossos corações e os nossos pensamentos estão repletos deles. Aqui Salomão faz uma contraposição, faz uma relação entre o bem e o mal, entre o homem justo e o piedoso, falando exatamente sobre isso. O pensamento do homem mau é um pensamento que faz com que a desgraça venha sobre ele e sobre os demais. Mas o pensamento dos justos, eles são retos. É interessante, queridos, que Salomão, de alguma maneira, ele correlaciona aquilo que nós pensamos com aquilo que nós falamos. E aqui você deve perceber muito bem esta relação, porque aqueles que são perversos, aqueles que são maus, aqueles que não temem a Deus, os seus conselhos serão de acordo com os seus pensamentos. É por isso que as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, como diz o versículo 6. Mas os conselhos do perverso são engano. É interessante, queridos, como em contraposição disso, Salomão vai dizer que a boca dos retos livra os homens. Deixa eu lembrar um texto bíblico muito interessante que encontra-se lá em Lucas, quando Jesus é ungido pela primeira vez. Nos diz o texto de Lucas capítulo 7 que Jesus está na casa de Simão. E Simão está ali dando uma festa e convida Jesus. E no meio daquela festa, Jesus é ungido por uma mulher pecadora. Não confunda com o texto de João capítulo 12, em que Maria, irmã de Lázaro, também unge Jesus. Aqui são festas diferentes, são unções diferentes, são mulheres diferentes. Mas aqui no caso específico de Lucas capítulo 7, quando Jesus é ungido pela mulher pecadora, observe o que é que acontece no coração de Simão. Simão olha aquela atitude daquela mulher, sabe que ela é pecadora, que ela tem uma má reputação na cidade, e ele questiona a santidade de Jesus. Ele disse: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher. Jesus, um homem de coração reto e de lábios que justificam o pecador, que salvam os homens, ele dá uma palavra a respeito disso. Ele começa com uma parábola muito simples. Pergunta a Simão: Simão, 2 devedores, um 500, outro 50. Nenhum dos dois pode pagar. A quem se ama mais?
E Simão, claro, vendo a lógica matemática, vai dizer ao que se perdoou mais. E Jesus concorda com a palavra de Simão e dá uma dura em Simão. Ele diz, olha, eu estive nessa casa, tu não me deu água para lavar os meus pés, eu estive aqui, tu não me deu um beijo, estive aqui, tu não me ungiu, e essa mulher não para de fazer essas coisas. Observa nesse texto sagrado, nessa narrativa de Lucas, esses dois pensamentos que Provérbios está tratando nesse texto. O pensamento dos injustos e o pensamento dos justos. O pensamento dos injustos é um pensamento perverso, de morte. E as suas palavras e os seus conselhos, eles levam ao derramar de sangue. Eles são enganosos. Mas o coração do justo é um coração puro, é um coração reto, é um coração que sempre pensa coisas boas e, consequentemente, suas palavras são abençoadoras. As palavras de Jesus são abençoadoras. E assim também acontece nesse episódio. Não é muito diferente na outra unção de Jesus. Troca-se os personagens, mas os corações são os mesmos. O coração de Maria, irmã de Lázaro, que está extremamente agradecida a Jesus por ter ressuscitado seu irmão, e vai ali e quebra o vaso com óleo de nardo puro. E o coração de Judas. E Judas, inclusive, questiona aquele desperdício porque não vendeu aquele perfume precioso para dar aos pobres. Então você vê mais uma vez o coração do ímpio, o coração daquele que não conhece a Deus, mais uma vez trazendo palavras, trazendo situações, trazendo conselhos que geram a morte. Mas aí vemos o coração piedoso, santo, justo de Jesus. O coração que diz que Maria ungiu ele para a sepultura. Deixai assim, não importunai esta mulher. A verdade, queridos, é que nós, homens e mulheres de Deus, somos chamados a termos esse coração justo, pensamentos puros, porque onde procede a nossa tentação se não for na nossa própria cobiça, no nosso próprio coração? É por isso que devemos levar o nosso coração sempre aos pés do Senhor. Os nossos pensamentos devem sempre estar voltados a Deus. Isso não significa, queridos, que a gente vai ficar o tempo todo procurando a Bíblia, as Escrituras, ou estar falando coisas espirituais. Não é isso que nós estamos falando. Nós podemos falar sobre política, sobre futebol, sobre comércio, sobre dinheiro. Nós podemos falar qualquer assunto, mas desde que esse assunto seja relacionado, esta conversa seja relacionada ao coração que fala com justiça. Um coração puro. Quando os nossos pensamentos são pensamentos perversos, os nossos conselhos são enganosos e buscam o derramado sangue. Mas as nossas palavras e os nossos pensamentos devem ser aqueles que livram os justos. Que tipo de pensamento eu e você temos produzido no nosso coração? E esses pensamentos têm se transformado em que tipo de conversação? Que tipo de conselho? Não procure conselhos com pessoas que não conhecem a Deus. Não procure conselhos com pessoas que não temem a Deus. Que são pessoas injustas, impuras, impiedosas. Procure conselhos com pessoas que amam o Senhor sobre todas as coisas, para que você não seja enganada. E aqui esse engano provavelmente é você ouvir o que você quer, porque o seu coração também é desesperadamente corrupto, como nos diz o profeta. O meu coração é desesperadamente corrupto e ele gosta de ser enganado por palavras que agradem o meu coração. Mas as palavras do justo salvam a nossa alma. As palavras de Jesus trazem refrigério ao nosso coração. E eu e você somos convidados a termos esses pensamentos, esse coração e esta conversação, porque somos homens e mulheres de Deus. Vamos orar?
Pede agora ao Senhor pensamentos puros. Pede agora ao Senhor conversação que traga sabedoria, traga discernimento, traga edificação. Pede ao Senhor que você seja abençoado e abençoador daqueles que estão ao seu redor. Vamos orar? Deus eterno, graças te rendemos por esse canal de comunicação que estamos trazendo as devocionais ao coração do teu povo. Que o Senhor, Deus, traga ao nosso coração pensamentos que são justos, são puros, que glorificam o Senhor. Abençoa os nossos conselhos, as nossas palavras, que não sejam palavras que gerem morte, mas sejam palavras que gerem vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Muito obrigado por sua companhia. Deus abençoe a sua vida e que logo mais possamos nos ver outras vezes aqui nesse canal. Não esquece de se inscrever se você é novato aqui ou compartilhar esse vídeo para seus amigos possam conhecer um pouco mais da doce palavra do Senhor. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.